Olá, boa tarde, gente. Aguardando o Felipe, da Ideal Consulting. Salve, mestre. Fala, Sérgio. Boa, Tudo boa bem? tarde, tudo bem? Maravilha, tudo ótimo. Boa tarde aí a turma que está se chegando. Sejam bem-vindos. Daqui um minutinho para a gente começar a bater um papo e envolver vocês. Salve, doutor Marcos, que bom. Seja bem-vindo, Paulo, Anselmo. Sejam todos bem-vindos. O papo hoje vai ser extremamente interessante. Os números, como eu escrevi no Instagram, no Facebook, os números estão surpreendentes, positivamente surpreendentes. Acho que todos vão sair daqui encantados hoje com esse panorama, essa leitura do mercado que a gente vai fazer. Tive a oportunidade de já bater um papo com o Felipe e realmente é surpreendente. Infelizmente estamos nessa pandemia, espero que todos estejam bem em suas casas, se preservando como podem, mas eu diria que para o vinho a coisa vai muito bem. Bem, a turma vai se chegando, vamos esperar só um minutinho. Felipe, tudo em ordem com a conexão, com o som, tudo em ordem? Tudo em ordem. Me ouve bem, Sérgio? Sim, sim, sim. Gente, a ideia inicial é dar uma grande panorama do mercado de vinho. Vamos ver quanto a gente está bebendo, quanto se gasta no mercado de vinho, o faturamento desse mercado, quanto gira, qual é o número do mercado do vinho, quanto está se bebendo de importado, de nacional, o quanto que o nacional atende o mercado ou atenderia, a participação de cada país, os canais, on-trade, off-trade, o supermercado, o e-commerce, que estão aí tendo um destaque fantástico na pandemia, mas a gente acredita muito que será uma coisa irreversível, que veio para ficar. Aliás, o supermercado já vinha forte nessa posição. Então, para começar, não dá para ficar esperando todo mundo, porque eu tenho certeza que o tempo vai ser curto para tanta informação e tanto debate sobre esse mercado nesse cenário atual, que eu digo que eu nunca vi nada igual a esse momento para o vinho, sobre vários aspectos, mas aí a gente vai conversando com vocês ao longo da live. Estamos falando de um mercado de que tamanho, Felipe? Estamos falando aí de um mercado de 380 milhões de litros, é isso? É isso, Sérgio. Primeiro, obrigado. Sempre um prazer estar aqui junto com você. A gente já é amigo aí há um bom tempo. Eu tenho um orgulho Deixa, gigante de... deixa eu fazer a introdução, né? Estava esperando chegar a turma. Felipe, hoje não, Felipe tem toda uma história no mercado do vinho, desde a época da Expand, e montou a Ideal Consult, que ele é CEO. A Ideal trabalha com pesquisa de mercado, vamos falar sobre os processos que ele segue, as diretrizes que ele segue para trazer os números, mas hoje é uma grande referência para todo o mercado, pois vem trazendo números, né, trabalhando com dados, com informação, coisa que o mercado do vinho era muito carente na pesquisa de mercado. Mas diga, Felipe, desculpa. Não, mais uma vez, obrigado, Sérgio, pela live. É sempre um prazer bater um papo com você. A gente já é amigo há tanto tempo. Eu tenho um orgulho imenso de participar praticamente todos os anos da Rio Wine and Food Festival. Pelo menos nos últimos 2, 3 eventos eu participei. Eu tenho orgulho de ir até um pouco antes para participar dos eventos que você faz no Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado por todo aquele movimento. Eu acho que aquilo sim faz o mercado de vinho crescer. Esses eventos que você faz trazem um resultado muito grande para o mercado. Então, mais uma vez, obrigado pelo bate-papo que a gente vai ter hoje, que eu tenho certeza que vai agradar e vai levar muita informação para o pessoal. Okay. Então, estamos falando no mercado de 380 milhões de litros, é isso? Exatamente. O ano passado nós registramos 380 milhões de litros. Esses 380 milhões de litros, Sérgio, é a soma de todo o vinho nacional comercializado, ou seja, saiu da vinícola para o mercado, entra na nossa estatística, mais a soma de todo o volume importado no mercado brasileiro. Seja ele
o vinho de mesa, o vinho fino, o espumante nacional, ou o champanhe, o espumante e o vinho importado. Então, esse é o número mais próximo possível da realidade, lembrando que o sellout no mercado brasileiro, ele é proibido, ou a métrica de sellout, por conta do sigilo fiscal. Então, nós não temos no Brasil os dados de comercialização na ponta ao consumidor final, não de um mercado como um todo. Então, a métrica que a Ideal usa é exatamente essa: a soma de todo o vinho comercializado, que sai da vinícola, mais a soma de toda a importação. Esse volume, o ano passado, registrou um recorde no mercado brasileiro, que foi de 380 milhões de litros. Maravilha, maravilha. Isso dividido em quê? O importado está com que fatia disso e o nacional qual a outra fatia que sobra para o nacional? Bom, 7%. Primeiro dividir entre nacional e importado. E vamos falar o seguinte, vamos falar de vinho fino, tá? Vamos deixar de fora o vinho de mesa, o vinho de garrafão, pode ser? Perfeito. Bom, desses 380 milhões de litros, Sérgio, 7% é o mercado espumante. Tá. 93% é o mercado de vinho. O mercado de vinho muito maior, ou muito mais concentrado em relação ao mercado total. Bom, quando nós falamos somente do mercado de vinho fino, eu estou olhando para o lado, porque eu estou buscando minha cola aqui do lado, Sérgio. Números, eu também vou recorrer a esse artifício. É muito bom. O trabalho está muito bem feito, muito bem segmentado, dá uma belíssima leitura para quem estiver interessado nesses dados. No mercado de espumante, 80% do mercado são espumantes nacionais. Lembrando que aí nós não temos o espumante de mesa ou o espumante fino. Nós temos o espumante Charmat ou champenoise, mas o espumante como um todo. E é muito próximo, tanto em nacional quanto importado. 7%, 80% nacional. Dos 7% dos 380 milhões de litros, 80% nacional, 20% importado. Dos 93 que compõem o vinho, aí separando o vinho de mesa, só analisando o vinho fino, dentre o vinho fino, o importado tem a maior fatia, a maior proporção. 87% do mercado em 2019, destes vinhos finos, são importados. 13% são os vinhos finos nacionais. Em relação ao número de esse é o número de 2020 já, tá? Em relação a 2019, nós temos um crescimento do nacional. Depois a gente vai entrar nesses números do primeiro semestre, como se comportou diante da pandemia, mas nós já temos um crescimento de 2% de share de participação do vinho nacional em relação ao vinho importado, já nos primeiros 5 meses de 2020. Como repita, por gentileza? Nós temos um crescimento de 2% de ganho de participação, de share, do nacional em relação ao importado, analisando só o vinho fino nacional versus o importado. Então, esse número era, o ano passado, nos primeiros 5 meses do ano, 11% do mercado eram os vinhos finos, contra 89% do importado, e 2020 são 13% do mercado vinho fino nacional e 87% vinho importado. Isso porque o nacional cresce muito mais esse ano do que cresce o importado. O vinho fino, em 2020, já analisando os primeiros 5 meses do ano, nós temos um crescimento de 25% na comercialização de vinho fino. Em números absolutos, em 2019, nos primeiros 5 meses do ano, eram quase 5 milhões de litros. Tá. Olha, em 2020, nós estamos falando em 6,2 milhões. Para ficar bem claro, o Fabiano pergunta sobre o percentual de vinho fino e vinho de mesa. O vinho de mesa, que é o forte do Brasil, é um número extraordinariamente maior. Só para a gente criar um parâmetro de comparação, para a gente entender esse mercado, que na verdade é o mercado que a gente está falando maior, que a gente vai chegar nos canais de on-trade, restaurante, supermercado, e-commerce, então a gente vai falar muito mais desse mercado. Você tem esse número aí? Eu tenho ele aqui. Tenho aqui, Sérgio. Em 2019, dos 380 milhões de litros, quando a gente pega aquela fatia de 93% que são vinhos, 63% dos 93% dos 380 milhões são vinho de mesa. Lembrando que o vinho de mesa no Brasil são os vinhos produzidos com uvas não vitiviníferas. E aí o vinho fino brasileiro produzido com uvas vitiviníferas
do volume total dos 380 milhões, 93%, são 4% desse mercado. E o importado fica com 32% dessa fatia total do mercado de vinhos no Brasil. Então, recapitulando, 63% de mesa, 32% importado, 4% vinho fino nacional e 1% para outros vinhos nacionais, como fortificado, por exemplo. Então, aí compõe 100% do mercado. Claro, o vinho de mesa tem a maior proporção de consumo ainda no mercado brasileiro. Isso se estende já há muitos anos. Eu sou um grande defensor que, se é o que nós produzimos, vamos botar nas contas. Mas aqui tem todo um trabalho feito por conta do mercado. Então, importação, supermercado, e-commerce, então aí não, distorceria muito o que a gente quer mostrar para vocês. Tá? Mas não tenha dúvida que os vinhos de garrafões também acompanham essa linha de raciocínio que a gente vai apresentar aqui. Então, você tem, lembrando até, Sérgio, que esse ano é um ano muito bom para o vinho nacional. Além de uma ótima safra que nós tivemos, nós temos também uma grande oportunidade em relação à desvalorização do real frente ao dólar, que encarece o vinho importado. Eu sempre faço uma certa brincadeira com isso. Hoje, o valor mínimo que se consegue numa garrafa de vinho importado, nós estamos falando entre 80 e 1 euro por garrafa. Esse vinho vai custar hoje no mercado brasileiro acima de R$30 a garrafa. Vai ser muito difícil nós encontrarmos no mercado brasileiro um vinho importado abaixo de R$30 devido à desvalorização do real frente ao dólar. Lembrando que, dentro do importado, todo o custo, seja de origem, seja de impostos, ele é pago em dólar. O vinho nacional ele também tem a influência do câmbio. Parte dos insumos do vinho nacional também são importados. Porém, claro, o importado ele tem a base toda referente à desvalorização do real. Então, hoje no mercado brasileiro, já colocando a questão do câmbio, nós não teremos uma oferta de vinho, ou provavelmente não teremos, uma oferta de vinho importado abaixo de R$30, onde gera uma grande oportunidade para vinho nacional, porque nós temos bons vinhos dentro da sua característica de preço, dentro do seu patamar de posicionamento, ótimos vinhos posicionados abaixo de R$30, e aí nós vemos grande crescimento do vinho fino e também do vinho de mesa em 2020. Tá, maravilha. Vamos chegar só para a gente... Né? Você já tirou o espumante naqueles 7%, já fizemos a divisão de nacionais e importados, e já que o espumante está fora, estamos bebendo o quê? O brasileiro está bebendo o quê? Tinto, branco, rosado, fortificado? Como é que está aí rapidamente essa divisão? É muito bacana esse número, Sérgio, porque o Brasil sempre foi muito concentrado em vinho tinto. Sempre foi muito característico do Brasil o consumo do vinho tinto. Porém, Sérgio, nos últimos anos, nós temos um crescimento bastante importante do vinho branco e do vinho rosé. O vinho rosé cresceu 100% nos últimos anos. Esse ano nós estamos com um crescimento de 40% na comercialização de vinho rosé. E aí a gente entra em tudo aquilo que já foi falado em várias lives aqui. O Brasil é um país tropical, o brasileiro é um país... são consumidores com um nível de açúcar maior, o brasileiro tem um paladar mais adocicado, então prefere vinhos com residual de açúcar. E aí a gente encontra essa refrescância e o brasileiro está aprendendo a degustar vinhos e consumindo mais o branco e mais o rosé. Dentre as tendências, o crescimento maior fica nos vinhos rosados, no vinho rosé. E isso com um crescimento bastante expressivo. A gente tem visto isso, Sérgio, você deve ter percebido, eu tenho percebido na mesa dos restaurantes, quando então a gente só encontrava... Eu fiz uma matéria sobre isso na véspera do verão e eu estava impressionado com a qualidade dos vinhos rosés, o que obviamente ajuda a crescer o mercado, né? Não sei, acho que coincidiu, a gente vinha, o pessoal não estava dando foco ao rosé, mas como entrou vinhos bons no ano passado, e aí o resultado, né? Nós já temos no Brasil mais de 6% de toda a importação brasileira já são vinhos rosés. Alguns anos atrás esse número era de 1, 2%. Hoje nós já estamos falando em 6%. Já é um número representativo e a gente vê realmente cases importantes de marcas que têm grandes resultados em relação à comercialização de vinho rosé no Brasil. E esse número, eu te garanto, fica aqui
fica aqui contigo um posicionamento da Ideal. Pode esperar que esse número de rosé vai continuar crescendo e com certeza chegaremos em números bastante expressivos nos próximos anos. Eu aposto nisso, eu aposto nisso. Agora, a gente falou nessa divisão, né, em nacionais, importados, e há pouco tempo atrás, né, tivemos uma conversa de salvaguarda, né, graças a Deus passou, foi só um ruído, mas dentro desses números que a gente dividiu, você tem um ranking ali, né, que hoje quem mais está botando vinho no Brasil? Né? Chile, né? Sérgio, o Chile tem realmente a maior fatia do mercado. Só não coloca o contrabando, por favor. Inclusive, na Ideal tem um estudo que é apresentado anualmente ao governo e às associações sobre o contrabando, mas eu acho que vai uma live só falando de contrabando no mercado brasileiro. Em relação às importações legais, registradas na Receita Federal, o Chile tem a maior proporção. Em 2020, falando dos 5 primeiros meses do ano, nós temos 43% de toda a importação brasileira são importações de vinhos chilenos. Portugal, que há 1 ou 2 anos passou a Argentina e se estabeleceu como o segundo maior país de origem que o Brasil importa, tem 18% e esse ranking em valor de importação, tá, Sérgio? Não em volume, em valor de importação. Então, eu vou até te dar alguns números absolutos, acho que é legal, o pessoal gosta de saber. De janeiro a maio desse ano, nós importamos do Chile 50,5 milhões de dólares. Isso são 43,5% do mercado total. Portugal, nós temos 20,8 milhões de dólares de importação, com 18% do mercado total. E a Argentina, 16 milhões de dólares, com 13% do mercado. Então, estão aí as 3 principais origens. Ou seja, Portugal passou a Argentina e tá indo forte para cima, né? Crescendo, né? Você tem alguns fatores, eu gosto de falar de Portugal. Bom, Portugal... Argentina, o problema da Argentina em relação ao mercado brasileiro, a queda da Argentina, é a concentração no on-trade. Eu vou adiantar alguns números que a gente vai falar mais para frente, mas a Ideal ela projeta que o mercado on-trade no Brasil... Não, o Rodolfo coloca que o Chile vai aumentar. A gente aguarda, porque a gente vai falar que Portugal está vindo para esse segundo semestre com agressividade, amigo, que todo mundo aqui vai beber vinho português, viu? Não vai deixar de beber os demais, é claro, mas as promoções, os investimentos que eles estão fazendo, só numa ação com os supermercados, eles vão investir 500 mil euros. Isso para o mercado de vinho, eu nunca vi uma promoção desse tamanho em todos os supermercados do Brasil. Mas vou lhe devolver aqui, porque a gente vai chegar nos detalhes aí dessa agressividade e por que Portugal se volta tanto para o Brasil. Bom, Portugal, ele perde um pouco da sua exportação para alguns países como Angola, por exemplo. Só para você ter uma ideia, Sérgio, o pessoal que está ouvindo a gente, em 2017, eu fiz um levantamento, até anotei no caderno aqui. Em 2015, o Brasil era o 9º país em exportação de Portugal. Produtos que saem de Portugal para o mundo inteiro, o Brasil era o 9º país. Primeiro a França, segundo o Reino Unido, terceiro Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Bélgica, Angola e depois Brasil. Com a crise financeira que passa Angola, Angola foi perdendo o mercado. E o Brasil passou a ganhar importância nesse mercado de exportação português. Em 2019, o Brasil foi a 4ª origem em exportação de Portugal. Maravilha. Então o Brasil passou a ser um país muito importante. E com a queda de exportação para alguns destinos de Portugal, isso gerou um overstock absurdo em Portugal. Tanto é que o governo está bancando parte desse estoque para destilar. E outra, nós estamos aí com a vindima chegando na Europa. Onde colocar esse vinho? Então, isso faz com que o país, Portugal, tenha uma oferta para mercados, como o mercado Brasil, que é um mercado crescente, de vinhos a um preço mais acessível, mais baixo. Quando a gente fala da camada de preço no mercado brasileiro, Sérgio, 40% de toda a importação brasileira são vinhos até 20 dólares a caixa. Vinhos que custam, em média, no mercado brasileiro, R$35. 40%. É a base de consumo no Brasil. Com a desvalorização do real, os importadores buscam um vinho de menor valor de origem para compor a diferença da oferta ao mercado brasileiro. E hoje ele encontra essa oportunidade em Portugal e também na Espanha, que é uma outra origem que vem crescendo muito no mercado brasileiro. Então, em relação...
Não, porque eu não sei por que a Espanha não tinha dado esse foco ao Brasil. Os vinhos deles são muito apreciados aqui, né? Todo mundo tem uma ótima referência dos vinhos espanhóis e eles não vinham atuando muito forte aqui. Agora vem crescendo muito também, né? Vem crescendo e muito impulsionado pelo e-commerce no Brasil. Dentre os principais e-commerce, citando o nome aqui da Wine e da Evino, eles têm como Espanha como uma das suas principais origens de importação. Isso é uma questão de concorrência entre supermercado e e-commerce. Né? O supermercado ele está muito mais com um mix de produto muito mais voltado para a América do Sul e o e-commerce com um mix de produto mais voltado para a Europa. Então, dentre essa Europa, a Espanha é um país que fornece vinhos de preço mais baixo e com custo-benefício bastante interessante. Gente, então vou sempre recapitular para vocês entenderem onde a gente está querendo chegar, tá? Então dê uma olhada no tamanho do mercado, que cresce muito. Eu vou dar só eu estou me coçando para chegar lá, mas basta lhe dizer que em junho de 2020 nós crescemos 20% em relação a junho do ano passado. Depois a gente vai passar pelos piores meses da pandemia, vamos dar esses números todos, fazer alguns cortes. Então vimos aquele mercado de 380 milhões, né, de litros, fizemos o corte dos espumantes com os nacionais, o ranking dos países, um pouco da movimentação desses países, um foco nesse vinho mais barato, ok? Aí eu lhe pergunto, foi o que eu comecei, teve aquela conversa, o ruído desaguado, o Brasil conseguiria atender hoje o mercado sem os vinhos importados? É uma elucubração, uma provocação. Sérgio, bom, os números de produção você tem até melhor do que eu. Aqui para a gente passar desse assunto, porque, deixa eu ver quem foi que perguntou, é o Carlos Maia, por que os espumantes portugueses e espanhóis não entram de forma tão agressiva como os vinhos? Olha, eu diria que nós temos, o Brasil tem espumante muito bom. Então, em se tratando desse mercado, é mais fácil os espumantes daqui entrarem em Portugal e Espanha. Eu diria isso, e fora que aí entre as apostas, eles têm muito mais castas tintas, e esse canal flui bem. Você acrescentaria alguma coisa, Felipe? Ô, Sérgio, a Fabiana está dizendo que o teu áudio tá baixo. Será que você consegue aumentar um pouquinho? Claro, desculpa, então, ninguém te Às vezes você consegue aumentar um pouquinho o volume. Tá. Obrigado, Fabiana. Você acrescentou? Melhorou? Agora deu um delay, Sérgio. Você tá falando diferente do som. Não sei se o pessoal também está percebendo isso. Não vi ninguém comentar. Deixa eu botar aqui, deixa eu mudar aqui. Ó. Talvez. Fabiano, em relação àquela pergunta do Fabiano. Perto de um computador. O assunto do Chile ganhar participação em relação à Europa, a gente vê como tendência ao contrário. Em relação a essas ofertas de vinho europeu, por ser uma oferta de vinho de preço mais baixo, a tendência é Portugal e Espanha ganhar a participação do vinho chileno no Brasil nos próximos períodos. Uhum. Não, mas o Carlos pergunta dos espumantes portugueses e espanhóis entrarem aqui no mercado. Eu concordo 100% com você. O espumante nacional é muito forte, de excelente qualidade e tem uma condição de preço bastante importante. Então, eu acho que a dificuldade em relação aos espumantes portugueses e espumantes espanhóis é que realmente perdem na competência na concorrência com o espumante nacional. Lembrando que, ainda que o mercado tenha um certo preconceito com o vinho nacional, esse preconceito não existe com o espumante nacional. Então, esse também é um fator importante. Tá, e sobre o volume, porque a gente estava discutindo, né? E eu estava conversando também com alguns amigos produtores brasileiros. Quando a gente pega um grupo como Pena Flor, como você pega um grupo como Cochetoro, quer dizer, quanto de fatia do Chile é da VCT, por exemplo? É um grande Aproximadamente, Sérgio, claro, Conchettoro é o maior fornecedor de vinho chileno para o mercado brasileiro.
Eles trabalham com uma... O ano passado, se não me engano, foi em torno de 10%. Esse ano está um pouquinho mais. Eles estão ganhando o mercado. O Conchetor vem fazendo um excelente trabalho no mercado brasileiro e ganhando participação. Esse ano, se não me engano, está entre 13% e 14% de todo o volume importado do Chile no mercado brasileiro. O ano passado passou de 1 milhão de caixas de 9 litros. Então nós estamos falando entre 9 e 10 milhões de litros só de vinho da Concheitoro no mercado brasileiro. Você tem bem esse número de produção nacional, que é em torno de 50 milhões de litros. Então, se eu pegar 50 milhões de litros do Brasil, a Concheitoro bota aqui, só a Concheitoro bota aqui 10 milhões de litros. Quer dizer, são números absurdos, né, quando você olha para esse mercado. Se a gente falar isso em percentual, nós estamos falando de 20% da produção brasileira, de vinho fino. Então, eu já dei uma luz para o pessoal. E no começo também falei que a gente tem muito a festejar, em paralelo e independente aí da pandemia, né, que aflige o país todo. Mas vimos um pouquinho desses números, né? Quais canais estão ajudando a fazer fluir essas vendas? A gente está com restaurante, a gente já discutiu muito, né? Que eu já para restaurante fechado. Eu bebo muito em restaurante, eu bebo muito com amigos, quando junta 3, 4, etc. Os eventos, que eu faço muito evento, vai um vinho ali absurdo nos restaurantes e tal. Então a gente vê perder esses canais e, em contraponto, o mercado de vinho brasileiro cresce como nunca. Então, por onde tem crescido tanto? O que é que está acontecendo para tanta gente ter resolvido beber vinho? Sérgio, acho importante a gente traçar aqui uma rápida cronologia em relação a esse movimento dos canais. O ano passado foi um ano muito positivo para o mercado de vinho no Brasil, quebrando recorde. Nós quebramos o recorde do volume importado, quebramos o recorde do consumo per capita, que é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Com isso, o mercado entrou em 2020 com um otimismo muito grande. Primeiro, uma eventual reforma tributária poderia acontecer esse ano. Primeira projeção do PIB esse ano era de um crescimento da economia acima de 2%, quem dera 8%, acima de 2%. Se o ano passado o mercado já foi muito positivo, esse ano, com a queda da subvenção tributária, com uma economia crescente e fatores como uma eventual reforma da tributária, esse ano o mercado começou com um otimismo gigantesco. Quando chega o período da pandemia, Sérgio, a gente tem uma certa preocupação. O que vai acontecer com o mercado? Certo Sérgio, que a gente tem movimentos muito interessantes. Dentre eles, um movimento que foi muito acelerado pela pandemia, que é o movimento de verticalização da distribuição de vinhos no Brasil. Cada vez mais, produtores, importadores, e-commerce, estão buscando atender direto o consumidor final no Brasil. Acelerado também pela desvalorização do real, que aperta as margens de rentabilidade e provocam o movimento de venda direto ao consumidor final para quebrar a cadeia de distribuição e melhorar a rentabilidade. Então, para mim, o que está acontecendo no mercado brasileiro, diante de uma profissionalização impressionante do mercado, é a verticalização do setor. E já fica isso como uma tendência para quem está assistindo e pensando em investir no mercado de vinho no Brasil. É preciso verticalizar a distribuição, criar um relacionamento direto com o consumidor final, porque é isso que está fazendo tanto as cadeias de supermercado quanto os e-commerce importadores no mercado brasileiro. Tá. Hoje, o supermercado responde por quantos por cento das vendas de vinho no Brasil? A Ideal estima que o supermercado representa 75% das vendas de vinho no Brasil, sendo que ele é responsável já por 35% das importações de vinho no Brasil. Então, no supermercado, você tem, obviamente, importadora que o atende, tem e-commerce que o atende no papel de importadora e tem essa importação própria que já alcança esse número, né?
e, obviamente, que também os nacionais, né? Mas Claro, 75%. E aí vamos somar a isso o e-commerce. Quantos por cento o e-commerce? Eu me lembro que no seminário eu já comentei com você que eu não citei muito o e-commerce e o cara insistia, dizendo, não tenho dúvida que é a tendência, como continua sendo tendência. E os números estão mostrando. Na pizza, ele ainda é pequeno, mas quantos por cento? Quando somar ele com o supermercado, vocês vão ver o número. Me diz aí, quanto? 12%. 12%. O número estimado pela Ideal hoje são 12% da comercialização de vinhos no Brasil já são através do e-commerce. Gente, estamos falando de 75 com 12, estamos falando de 87% de todo o vinho vendido no Brasil estão nos supermercados e no e-commerce. Nos supermercados, 75%. Isso é impressionante. A diferença fica com o on-trade, o chamado canal Horeca, né, que são os bares, restaurantes e hotéis no mercado brasileiro. Tá. O que é que você vê de bom e de ruim nisso? As marcas próprias do supermercado, né? Muita gente em Portugal foi muito complicado essa entrada dos supermercados forte nos vinhos com suas marcas próprias. Como é que você vê isso aqui no Brasil? Eu acho que o supermercado quebrou um paradigma muito forte que sempre foi discutido no mercado brasileiro, Sérgio, o pessoal que está assistindo, que é o fato de supermercado não ser um desenvolvedor de marca. Eu sou completamente contra esse argumento. O supermercado é sim um desenvolvedor de marca, assim como o e-commerce passou a ser um desenvolvedor de marca junto com o supermercado. Hoje, para mim, o e-commerce é o maior desenvolvedor de marca do Brasil. Maior até que os próprios restaurantes. E o supermercado também é um desenvolvedor de marca e acelerou isso diante da pandemia. O supermercado aproveita ser um desenvolvedor de marca para também criar as suas marcas próprias. Criando a marca própria, o supermercado não fica refém de um único produtor, ou seja, ele tem a condição de transferir essa produção dentre vários fatores, preço, qualidade, custo-benefício, o que ele encontra de melhor oferta, mantendo a sua marca própria. O supermercado não faz isso só com vinho, o supermercado faz isso com todos os produtos do seu mix. E lembrando que o vinho representa hoje, Sérgio, eu não sei se você sabe esse número, mas o vinho representa hoje aproximadamente 2% do mix de produto do supermercado. Eu diria para você a cadeia que ele chega a 3,5, 4. A cadeia que chega a 3,5 e 4. A média do mercado, o número até da Abras, é um número de aproximadamente 2% de participação do vinho dentro das cadeias de supermercado. É muito mais importante o supermercado para o vinho do que o vinho para o supermercado. Porém, o vinho para o supermercado hoje é a maior ferramenta de marketing que tem o supermercado. Ele usa o vinho como meio de prospecção para trazer um consumidor altamente potencial para dentro da sua loja e aumenta o ticket de compra. Mas traz junto alguns problemas, né? Aquela prateleira ali sortida, Brasil, Chile, Uruguai, Espanha, Itália. Tem gente que sai perdendo com isso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, lembrando que quando o supermercado ele passa a ser um forte importador, lembra que desta importação que o supermercado faz, ele deixa de comprar de alguém. Se ele está investindo na importação direta, de quem que ele está deixando de comprar? Está deixando de comprar boa parte de produtores nacionais e parte de importadores distribuidores, que vê a sua distribuição reduzindo, o mercado de distribuição está enxugando dentro dos principais players. Nós temos no Brasil hoje, Sérgio, aproximadamente 380 importadores ativos com radar no mercado brasileiro. Tá. Destes, 30 importadores representam 80% do mercado. Aí você está considerando o supermercado e o e-commerce. Estou considerando o supermercado e o e-commerce. Quando a gente tem mais supermercados dentre esses 30 principais e nós temos mais e-commerce dentre esses 30 principais, quer dizer que esse bolo está diminuindo para alguém. Sim, com certeza. E os pequenos acabam sofrendo mais com isso. Estes pequenos importadores estão tendo que criar novos formatos de venda. A pandemia trouxe, por exemplo, o marketplace, que abriu oportunidade para pequenos importadores e produtores no Brasil. Eu digo para você que a gente vive um novo mundo do vinho, pós-pandemia.
Não, acho que juntou aquela retomada do ano passado com a pandemia que chegou. É impressionante, é impressionante. E aí eu queria já começar a entrar com você em alguns números. O mal dessas lives é essa tal dessa 1 hora, porque tem papo aqui, tem número aqui, tem curiosidade bem interessante para todas. O Anselmo tinha comentado, sim, a tendência, resumindo aqui para mudar esse bloco, não tenha dúvida que é o multicanal, é o supermercado, é o e-commerce, é, a loja do bairro, isso também cada vez mais, estar próximo do cliente é tudo. O papel do consultor do vinho, então está se vendendo muito vinho para o WhatsApp, promoção do WhatsApp, o one-on-one, tá entendendo? Isso é muito importante no vinho. Aquele contato próprio com a ligação, estou com uma promoção interessante aqui, não aquela coisa chata, mas isso tudo tem feito a diferença. Agora, importante também, Sérgio, eu queria até colocar uma... Mas vamos, porque o melhor ainda está por vir, viu? Por isso que eu vou dar uma acelerada aqui para a gente chegar nos números. Eu dei aquela pista, né, de um crescimento de 20% em junho, mas aí todo mundo pode dizer, né, o junho foi porque o pessoal saiu animado, porque está meio que em alguns lugares já saindo da pandemia. Não, vamos falar um pouquinho desses números, Felipe. Mas eu queria entender antes o on-trade e o off-trade, como é que vai ficar? Eu digo que os restaurantes, tem muito restaurante fechando no Rio de Janeiro, eu acrescento que para o Evino, para o e-commerce, eu estava conversando com uma pessoa amiga do Evino, por isso que eu falei, tem uma coisa interessantíssima, e aí vale para todo o e-commerce, que é a cultura, né? Se acultuou mais a fazer o supermercado, a comprar o vinho, ou seja, o e-commerce é uma realidade para o brasileiro. E o uso do vinho, é claro. E para o restaurante, pegando a coisa do restaurante, é que todo mundo ficou em casa, todo mundo passou a curtir mais sua casa, alguns começaram a cozinhar, me incluo nessa turma, começou a... Tanto é que alguns vinhos, né, o preço subiu, porque as pessoas bebendo em casa procuraram um vinho melhor. Quer dizer, então você tem todo um novo cenário aí para restaurante, que ainda vai ter aquele retorno lento. Já está acontecendo, tem gente que não está nem optando por abrir agora. Como é que fica esses on-trade, os off-trade? Como é que você vê esses canais? Sérgio, isso deixou uma outra lição para nós. Enquanto nós estamos comemorando o número positivo do mercado, claro que esse número positivo não são para todos. Principalmente para as empresas que tinham como foco na distribuição o restaurante. Então, essa pandemia deixa uma outra lição para nós. Não colocar os ovos em um único cesto. As empresas que dependiam da sua distribuição para restaurante estão sofrendo e sofrendo muito. E vão continuar sofrendo, porque a retomada do restaurante não vai ser rápida, vai ser lenta. E outra, mudar de uma hora para o outro todo o seu processo de distribuição é lento, não é demorado. Então demanda uma certa estratégia, um certo tempo para que isso aconteça. Então, o mercado on-trade no Brasil, o ano passado, representava para os importados aproximadamente 11% a 12% do mercado. Hoje, esse número caiu para 9%. E tende a cair ainda mais diante, realmente, bom, você conhece bem os números da Brasel, que nós já temos aí, a tendência é fechar 40% dos restaurantes no Brasil. Então, esse número é triste. Quantos profissionais que estão perdendo seu emprego? Profissionais do vinho, como sommeliers, que estão realmente perdendo seu emprego dentro dos restaurantes. Então, enquanto a gente está comemorando o número positivo do setor, esse número está muito mais impulsionado pelo crescimento do varejo e crescimento do e-commerce e pela venda direta ao consumidor final, mas nós não podemos esquecer da triste situação que vivem os restaurantes e o quanto a gente torce para que essa retomada seja rápida, Sérgio. Rápida. Não, com certeza, com certeza. Sim, mas vamos falar então aí desse on-trade, off-trade, como é que está aí 2019 em relação a 2020, se a gente pode comparar esses meses, como é que a turma aí, eu já vi aqui, tem muito distribuidor, produtor, um abraço Daniel aí, um querido da Cabgás, a turma toda que está com a gente, o Álvaro César, nosso colega de Provinho, que depois a gente fala, até na semana, vem para o vinho, tem muitas promoções no mercado, a Black Friday do vinho, né, como a Exame pontuou,
e que isso cresça a cada ano. Então, como é que você vê esse on-trade e esse off-trade, Felipe? Pontuando, eu botei no meu feed, até, obviamente você foi, né, que o uísque caiu 37% em volume e em dinheiro 33%. O gin caiu 32% em volume e 47% em dinheiro. Vodka caiu 58% em volume e cresceu 62% em valor. Ou seja, e o vinho cresceu. Então, conta pra gente aí o que é que a turma do vinho andou fazendo aí, o que é que o consumidor está fazendo, mas esses canais, né? Tem muita gente querendo saber como vai se posicionar nesses canais, como é que está o desempenho e para que lado ir. Claro, Sérgio, que a incerteza ainda é muito forte em relação aos restaurantes, como será essa retomada, em que período será essa retomada e como se comportará o consumidor em relação aos restaurantes. A gente tem aí algumas cidades da Europa que quando o restaurante foi aberto, nós tínhamos filas e filas de espera, pessoal querendo ir para o restaurante. No Brasil, em alguns restaurantes já está acontecendo isso, outros não. Eu acho que é muito incerto ainda, muito difícil projetar o que vai acontecer com o trade no mercado brasileiro. Mas certo é que a participação do on-trade reduzirá em relação ao crescimento do varejo. Sim. A pandemia levou o consumidor para dentro do supermercado e levou o consumidor para comprar no e-commerce. Distribuidores, dentre os distribuidores que representam, até vou te dar um número aqui, os distribuidores no Brasil representam 40%, esse já é o número dos primeiros 5 meses de 2020, os distribuidores representam 40% da distribuição de vinhos no Brasil. Lembrando que esse número já foi 70%. Perdem participação para o e-commerce e perde para a importação direta do supermercado. Lembrando que o supermercado, também só um parágrafo aqui, o supermercado não começou a importar hoje, o supermercado sempre importou vinho. Agora se acentuou essa importação. Fato é que quando nós pegamos esses distribuidores e separamos entre on-trade e off-trade, os distribuidores do off-trade continuam crescendo. Crescendo no fato de ter aumentado o seu potencial de distribuição. Ainda que os grandes supermercados estão impulsionados pela importação direta, pequenos supermercados não têm a força de capital que têm os grandes para antecipar o capital na importação, pagando vinho, pagando imposto com um câmbio tão desfavorável. Então, os pequenos supermercados voltam a comprar do mercado interno e impulsionam a distribuição de vinho no Brasil. Dentro da distribuição do on-trade, players que atuam só neste canal, ou têm como foco este canal, sofrem com essa dificuldade de comercialização, e não só a comercialização para o restaurante, como a inadimplência que foi causada por muitos restaurantes terem fechado a porta. Então, precisaram mudar a sua estratégia e de uma forma rápida, e isso nem sempre é possível. Criar um e-commerce, criar uma equipe comercial para vender para supermercado, cadastrar o produto no supermercado, isso demanda um tempo. Então, hoje está a vida mais fácil para o distribuidor que atende o off-trade e o consumidor final, e mais difícil, tendo que reajustar o seu negócio para as empresas que atendem o on-trade no Brasil. Maravilha. Outra coisa, então já começamos a falar um pouquinho dos números, né? Fique à vontade, que eu sei que você tem vários cortes, traga também para a gente aí algumas coisas que você já dividiu, que você acha interessante, mas a gente viu que nos primeiros 6 meses, eu falei de junho, tá? Que foi aquele mês aí que tomara que seja mesmo a representada da guinada para o pós-Covid. Mas nos 6 meses, a gente cresce 7% em volume, mas cai 3% em dinheiro. Né? Então, de imediato, vem-se aquele raciocínio. Pô, estamos bebendo mais, mas estamos bebendo mais barato. Vamos trocar um pouquinho de ideia sobre isso, sobre o que é que está acontecendo de fato com esse cresce 7% em volume, mas cai 3% em valor. Importante você ter tocado nesse assunto. Muito importante, Sérgio, pelo seguinte. Está saindo realmente, até dados da Ideal em várias mídias, dizendo que nós estamos... Aqui, nós dois. Obrigado você pela presença aqui com a gente.
Importar mais barato não quer dizer que nós estamos vendendo mais barato. É verdade. O preço médio de importação, eu estou abrindo aqui esse dado, eu queria destrinchar ele com vocês. Tá se comprando bem melhor lá fora. Melhor que eu digo o seguinte, o negociante de vinho está comprando vinho mais barato lá, né? Europa está extremamente estocada de vinho, né? Já passamos um pouquinho sobre isso aqui, né? Então, Exatamente. está comprando vinho para um bom negociante, o brasileiro é um bom negociante, está se comprando bem melhor, né? Bom, a gente tem alguns fatores para essa... O Álvaro César diz que houve uma baixa de valor na ponta, né? Então, podemos também jogar essa colocação dele aqui na conversa. Mas o fato é o seguinte, Álvaro, crescemos 7% em volume e caímos 3% em valor, tá? Então, esse é o dado macro. O fato de reduzir o preço na ponta, Álvaro, é pelo fato de nós quebrarmos a cadeia de distribuição. Se essa ponta que você está dizendo é o supermercado, a importação direta do supermercado, quando ela vende para o consumidor final, ele tem dois fatores. Primeiro, ele não tem intermediário, ele possibilita uma rentabilidade melhor. Ou seja, o efeito do câmbio, da desvalorização do real, é repassado ao consumidor em menor escala. Dentre isso, o supermercado, ele tendo uma rentabilidade maior, ele reduz essa rentabilidade usando um vinho como um meio de prospecção, criando promoções e promoções, trazendo esse consumidor para dentro da loja para aumentar o mix de produto. Nós já falamos aqui que o vinho representa aproximadamente 2 a 3 a 4% destes players deste varejo. Então ele usa o vinho como um meio de marketing, como um meio de prospecção. Então, por esses fatores, ele consegue manter o preço dentro da sua gôndola. Um outro ponto está tendo uma negociação com o produtor? Sim, está tendo, tanto da América do Sul quanto da Europa. Fatores, diferenças cambiais, ou seja, em relação ao peso chileno, o real tem uma desvalorização muito maior do que teve o peso chileno em relação ao câmbio. Então é possível algumas negociações nesse sentido. Na Europa, a moeda também faz sentido, porém, o overstock hoje em relação aos vinhos que estão dentro dos tonéis dos estoques dos produtores europeus possibilita uma melhor negociação, até porque está chegando a vindima na Europa. Então, esses dois fatores. Certo é que o Brasil procura um vinho mais barato, seja na América do Sul ou na Europa, para compor essa diferença cambial. Vou te dar um exemplo. Em 2017, o preço médio de importação no Brasil era de $27 a caixa de 9 litros. Nós tínhamos um câmbio lá em 2017, eu não estou colocando inflação aqui, é um câmbio nominal, só para a gente ter a diferença de período. Caixa de 9 litros, tá? Não é a caixa não é a garrafa, caixa de 9 litros. Sempre 12 garrafas. Tá. Não, só para... $27 em 2017, vezes 3,20, que era o câmbio lá em 2017, a média do ano, esse vinho custava, em média, R$ 88,00 FOB, lá na vinícola. R$ 88,00 a caixa com 12 garrafas. Em 2020, nós temos uma importação média de $25,7 a caixa com 12 garrafas. Ou seja, nós temos uma redução de mais ou menos $2 por caixa. O câmbio médio em 2020, de janeiro a junho já, é de 4,92. Nominal. Não estamos colocando inflação. Esse vinho de 27 vezes 4,92, ele custa, FOB, na origem, R$ 126,00 a caixa com 12 garrafas. Ou seja, em 2017 nós pagamos 27, ele custava em reais 88. Agora ele custa 25, nós estamos importando a 126. Toda essa diferença de FOB vai para a ponta. Vai para o consumidor final. É preciso repassar. E lembrando que o importador, Sérgio, tem uma margem muito pequena. Sim.
Então, não tem como ele segurar essa diferença cambial. Ele tem que repassar ao consumidor final. E aí entra a questão da verticalização dos canais. Em comparação com Uhum. 2019, nós tínhamos 27,8 dólares a caixa. 34 de câmbio, nós tínhamos R$ 109. Voltou, Sérgio? Você deu uma... Caiu aí. Voltou? Caiu a conexão. Mas tá. Às vezes não é nem a mim, vou ter acontecido muito isso. Tá, Em relação vamos ao lá. ano passado, Sérgio, ainda que nós estamos reduzindo esse valor de compra, como você bem disse, nós temos um crescimento no volume de importação e uma queda no valor. Ainda que nós tenhamos essa queda em valor, o custo do vinho está 15% maior do que o ano passado. Tá. Então, não é porque estamos importando mais barato que nós estamos vendendo mais barato. Pelo contrário, nós estamos vendendo 15% mais caro, em média, que o ano passado. Tá. Maravilha, maravilha. É a movimentação do nosso mercado que está bem agitado, né? Mas aí a gente fala também um pouquinho, né, que a gente tem que passar por todo mundo aqui, do Brasil, né? Eu vou dar um dado que eu tenho aqui de maio, acho que você já tem de junho, que melhora ainda mais esse número. Mas deixa eu falar que eu fico animado, eu falo de boca cheia aqui, que os vinhos finos brasileiros cresceram de janeiro a maio, ou seja, junho já ameniza. Mas de janeiro a maio, os vinhos brasileiros cresceram 25% em volume. Em junho você vai melhorar, porque eu também digo que o espumante caiu 30%. Mas daqui a pouco ele recupera, que vamos todo mundo celebrar o fim dessa pandemia, e com certeza vai ser com espumante. E vamos chegar aí fim de ano e verão, que é a época que eles vendem bastante. Mas você já tem o número de junho, não é isso? Como é que seguiu isso? Obrigado, Tenho, Ana. Sérgio. Estou aqui colocando agora aqui o dado de junho. No mês de junho, especificamente, junho de 2019 contra junho de 2020, nós dobramos a comercialização de vinho em junho de 2020 versus junho de 2019, Sérgio. De? Vinho, tanto de vinho fino quanto vinho de mesa. Tá. Dobramos o volume de comercialização de vinhos em junho em relação a junho do ano passado. E esse número do primeiro semestre ficou em quanto? Você tem ele rapidinho? Tenho. Bem, Fabiano, Nós esse estamos aqui corte... no ao vivo, né? Você tem o corte do Vinho Prêmio aqui, eu tenho, mas não aqui agora, Fabiano, com um dado atualizado, entendeu? Já por conta da pandemia. Então, eu lhe daria um dado de 2019. Nós estamos em média com 15% de crescimento, 16% de crescimento no total em relação ao ano passado, Sérgio. Primeiro semestre. Primeiro semestre. Maravilha, hein? Esse é um número quentinho ainda, que a gente ainda está trabalhando nele. Então é importante sempre deixar ressaltar aqui que esse é um número que a gente ainda está trabalhando nele, tá, Sérgio? Não, e aí, isso tudo, gente, significa, né, em primeiríssima mão para vocês. Vocês não vão ver, der um Google aí, não vai achar ninguém, nem ele não falou isso para ninguém. Que o nosso consumo per capita, né, Felipe, cresceu. Né? Quando a gente falou lá atrás de 380 milhões de litros, hoje isso está dando o quê? 2, chegamos ao recorde de 2,13 e fomos para 2, saímos de 2,13 o ano passado e usando a métrica dos últimos 12 meses, de maio, de julho de 2019 a junho de 2020, acima de 2,2, 2,23. Nós temos um crescimento, acho que já podemos falar isso, viu, Sérgio? Pessoal que está assistindo, nós temos um crescimento efetivo de mais de 5% de consumo per capita durante a pandemia. Maravilha. Gente,
que é que a gente quis passar para vocês até então? O tamanho desse mercado, né? As pessoas às vezes estão falando de vinho, não sabem quanto fatura esse mercado de vinho, quantos litros se bebe, o que é que está crescendo, é o branco, é o rosé, é o tinto, é o importado, é o nacional, é o espumante. A gente quis passar para vocês esse mapeamento, quis passar para vocês os números, que têm nos encantado bastante. Os números estão maravilhosos. Queremos passar para vocês aqui nesses minutos finais a importância de olhar mais para a pesquisa, para marketing, para a embalagem, para o canal de distribuição, rever alguns conceitos na hora de você, né, montar sua equipe, montar seu foco, seu direcionamento de venda. Nesses últimos meses mudou-se muito, mas graças a Deus mudou-se para melhor. E são esses números que estão mostrando isso. É isso, Felipe. O que é que você acrescentaria? Só um número que eu queria, para a gente finalizar, Sérgio, está faltando acho que 4 minutos aí para a gente acabar a live. Muita gente não sabe qual que é o tamanho do mercado de vinhos em valor. O mercado de vinho, a Ideal estimou o ano passado que o mercado de vinho movimentou no Brasil 16 bilhões de reais. Incluindo, claro, o vinho de mesa. Só o importado, ele representa quase 9 bilhões de reais. Se a gente comparar isso com o mercado nacional, o ano passado foi 7,3 trilhões o PIB Brasil, nós estamos falando em 0,2% do PIB. É um mercado pequeno, mas eu brinco que é como uma cidade do interior. É aconchegante, é delicioso, é prazeroso de trabalhar e representa 16 bilhões de reais. Não é um mercado tão pequeno assim. Não, e eu acho que o momento é especial, né? É isso que vale a pena chamar e dizer que a gente precisa cada vez, o Felipe usou essa palavra, profissionalizar. Então, se tem esse tamanho essa monta de dinheiro, vamos separar isso para marketing. Não tem indústria que não divida seu produto e diga X% aqui é para o marketing. Para o canal de venda, é para o PDV. Precisa aprender a trabalhar com essa pesquisa, pesquisando, focus grupo, etc. Porque é um novo mundo que acena para a gente. Então, esse talvez seja o melhor recado, mas recheado de informações, de números para vocês, entendeu? Temos que ficar atento. Qual o mercado que está crescendo? Desculpa, e aí a gente não bateu muito nisso, porque todas as TVs, o vinho está tão na mídia nesses últimos dias que dispensou a gente ficar falando nisso, né? Então, está se falando muito de vinho porque está se bebendo muito vinho. Então, vamos ter atenção para com isso. Felipe, o que é que você manda aí? Porque a gente está chegando ao final agora. Pô. É uma pena, né? O papo é gostoso. Obrigado. Sérgio, eu quero só avisar o pessoal. Primeiro, agradecer. A gente está tendo boa... O pessoal está dizendo muito bem sobre a live, que bom, obrigado pela presença de todos vocês. Sérgio, todo esse conteúdo vai estar no YouTube da Ideal. Quem quiser acessar esse conteúdo logo depois da live, nós vamos disponibilizar todos esses números no YouTube da Ideal. Então, depois que terminar a live, o pessoal que quiser, entra lá no YouTube, se inscreve também no nosso canal. E te parabenizar, Sérgio, você tem feito um trabalho maravilhoso, não só nos eventos, como consultor também. Um trabalho espetacular na área de marketing com as vinícolas nacionais, com importadores. Se você montar aquela vinícola, eu faço o marketing dela, hein? Eu quero essa coisa. Eu acho que a gente pode montar junto. Vamos fazer uma sociedade e montar uma vinícola nacional. Subir uma marca de um vinho nacional. Gente, Sérgio, mais uma vez, obrigado. É um prazer estar aqui com você sempre. A gente vai montar uma outra que aí vai ser um formato diferente, com mais pessoas, caminhos para o produtor, para o distribuidor e tal, e vamos debater isso aqui, mas de forma mais técnica, mais para o mercado, e vocês já estão convidados. Seria interessante que a gente vai pegar. Se eu fosse um produtor, que eu seguir, por aí vai. Mas, por hora, só agradecer a cada um de vocês que está aqui. E infelizmente, a gente não consegue dar, às vezes, responder todas as perguntas, passo para cada um. Mas muito obrigado pela presença. Felipe, sempre vou trocar ideia contigo. Saio mais rico de informações e de tudo mais. Obrigado, Felipe. Obrigado, Sérgio. E não esquece, nós estamos no hashtag Vem Pro Vinho essa semana.